Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso Farol Nacional e hoje damos continuidade ao nosso podcast sobre os nossos bens, sobre testamento vital, enfim, muitas providências que as pessoas podem pensar em tomar, claro que ainda em vida, pensando nos seus descendentes. E mais uma vez, vem até aqui o Farol Nacional, a doutora Cecília Queiroz. Mais uma vez, doutora Cecília, muitíssimo obrigado por participar conosco aqui. Obrigada a você. Nós falamos bastante sobre as questões do testamento. Hoje eu queria ficar um pouco mais concentrado no início da nossa conversa sobre esse testamento vital. Esse testamento vital não Uhum. é, não é muito comum no dia a dia, né? Nem do noticiário, nem das pessoas, né? De onde surgiu essa ideia, doutora? O testamento vital, ele é de uma resolução do Conselho Federal de Medicina, onde você pode dizer ao médico que você não quer mais tentar tratamentos, porque já não dá mais para fazer e não adianta. Então, essa resolução, ela permite a autonomia, o exercício da autonomia. Que, claro, a gente tem esse exercício pela Constituição, mas que ninguém nunca deu muito valor, até pelo jeito como os médicos sempre foram olhados, né. É muito difícil o paciente conseguir ter voz. Então o testamento vital, ele dá uma voz para o paciente, para ele dizer: "Quero, não quero". Precisa fazer tal cirurgia, mas eu posso dizer: "Eu não vou fazer, eu não quero fazer, prefiro não fazer", né, de uma maneira respaldada, porque muitas vezes a gente fala que não quer alguma coisa, mas as pessoas acabam obrigando a fazer, né. Então eu acho muito importante ter o testamento vital, até porque ele é para o seu final de vida e você pode recusar tratamentos, né, isso eu acho bem importante. As manifestações que ocorrem, né? Por exemplo, quando a pessoa. Que nada acontece. Assim, claro que existem acidentes, existem coisas graves que podem acontecer. Mas em termos assim da perda de capacidade, as pessoas vão percebendo também que elas vão se cansando, vamos dizer assim, de determinadas situações e tomar algumas decisões, por exemplo, e às vezes elas não encontram o respaldo necessário nos seus herdeiros, né? Que falam, isso é coisa do meu velho lá, ele que resolve e tal. Se esquecendo que isso é cíclico, né? Existe isso, principalmente para quem tem herdeiros, é uma situação cíclica que vai voltar certamente no colo do herdeiro, né, doutora? Na verdade, assim, você nunca acredita que você tem uma doença grave, né. Você pode ver, as pessoas estão se sentindo não muito bem, estão com mal-estar, você fala: "Vai no hospital", "Ah, não, vou esperar, porque eu vou melhorar". Então elas têm uma tendência a postergar, né. Então ela começa a esquecer coisa, ela fala: "Ai, eu ando esquecida, da velhice, não sei o quê", e não vai atrás para saber se realmente é um cansaço, se é um esquecimento eventual ou se é um problema neurológico, né, que está ali, psiquiátrico, o que seja, que está impedindo que ela continue a fazer o que ela deveria fazer. E isso vai se somando, então, às vezes, quando vai buscar respaldo, já é tarde demais, ou já perdeu muito da cognição. O testamento vital mesmo, ele é controverso para quem tem demência, né, o ideal muitos médicos não aceitam, tem demência, não tem mais o que fazer, porque você já constatou a demência, você vai falar o que você quer, o que você não quer, mas você não está mais 100% lúcido, né. Alguns aceitam no início, mas é muito difícil. Então, são coisas que sobra para os herdeiros sempre, sempre vai sobrar para herdeiro ou vai sobrar para familiar, e às vezes sobra para um familiar, né, que ele põe todo o dinheiro dele, acaba atendendo os idosos e na hora da divisão ainda não consegue recuperar o que ele colocou, é tudo dividido igual. Já tem alguns casos brigando, né, uma jurisprudência muito tímida, mas eu acho que o ideal sempre é a gente não deixar para amanhã o que pode ser feito hoje, Hum, e é. olhar exatamente o que se tem, né.
Tem um outro ponto importante também. Existe toda uma legislação, para efeito sucessório, no caso de um aposentado ou de uma aposentada, né. Uhum, Mulher, etcétera, isso a legislação cuida. Mas, infelizmente, nós conhecemos casos de apropriação em vida dessa aposentadoria de uma maneira indireta. Eu conheço um uhum, caso, por exemplo, que me tocou demais, que a irmã de uma pessoa que trabalhava na roça ainda, mas havia bebido muito a vida inteira. Então, embora ele estivesse em condições, relativamente normais, falava, se pronunciava, não tinha nenhuma sequela, importante, mas tinha problema de uma pessoa que bebeu a vida inteira, bebeu demais a vida inteira. E aí, uma das irmãs que nunca tinha ido visitar esse irmão, acabou indo visitar e tal, e ela viu uma oportunidade de pleitear a tutela desse seu irmão. Mas era uma tutela que depois eu acompanhei esse caso muito de perto, nitidamente era para ficar com o cartão de aposentadoria dele, e não para cuidar dele. A senhora também já se deparou com casos semelhantes, doutora? tem muito caso assim, né. Não só esse de se apoderar do dinheiro, de se apoderar de propriedade, né, de dizer: "Não, mamãe mandou eu ficar aqui", expulsa os irmãos de casa depois, né. Essa questão da apropriação, ela é muito comum, né, e muito triste, porque é difícil depois para reverter, né. Porque você entra na justiça, a justiça é extremamente lenta, para ter uma liminar, para soltar, é muito difícil. Assim, você lidar com o idoso, principalmente esse tipo de idoso que é vulnerável, né, que não é letrado, que tem problema de se fazer entender e sempre tem alguém que é um pouco mais esperto para tomar conta, né. É muito difícil, não é impossível de mexer, mas é demorado. É, porque nessa situação que eu estou lhe dizendo, essa pessoa estava num momento de fragilidade extrema, né, de fragilidade física, né, porque, como dizia essa própria irmã, falou: "Ah, não tem mais condição, eu vou pedir a curatela, porque não sei o quê". Ele tinha filhos. O mais engraçado é isso, né, tinha um filho não reconhecido e tinha um filho natural. Então ela queria se sobrepor como irmã, do direito do filho de pleitear essa condição. E é um caso que me chamou muito a É atenção, que viu, doutora? se o filho não se manifesta, né, e agora as pessoas dizem: "Ah, eu vou pedir curatela", como se fosse uma coisa fácil, não é nada fácil, ela pode até ser fácil de se conseguir, mas depois a prestação de contas, ela é bem complicada e bem trabalhosa, né. As É. pessoas às vezes não têm ideia do tamanho da encrenca que elas conseguem com uma curatela, né. Eu acho que tem ações, assim, jurídicas que a gente, se puder pagar para não entrar nelas, é um bom caminho, sabe. Uhum. Porque pode demorar anos, consome um dinheiro danado, muito trabalho e nem sempre saem a contento no final, né. É. Como nós falamos no podcast anterior, né, também a vida é cíclica, né. Nós temos, por exemplo, num momento de melhora, num momento de mais lucidez, e tem uma outra condição também, né, doutora, a questão da autoestima. Muitas vezes a gente passa por processos depressivos, isso é muito natural, principalmente hoje em dia. E você Uhum. entra na terceira idade e você tem essas oscilações de humor, isso é muito comum. É muito bonito de ver no Instagram, né, aqueles velhinhos sarados que vão na academia, esbanjam alegria, esbanjam músculo, mas essa infelizmente não é a condição da maioria das pessoas que chegam na terceira idade. Normalmente são pessoas que já trabalharam a vida inteira, algumas de sol a sol, outras dentro do escritório, outras dentro de um caminhão, enfim, o ambiente laboral, de uma forma geral, desgasta muito a gente, né, doutora? Uhum, extremamente. E na verdade uma pessoa idosa, ela não é velha, né, ela pode ser uma idosa jovem, né. Sim. Porque ela pode ter uma cabeça de pessoa jovem, ser ativa e só ter a idade cronológica, né.
O problema é quando ela assume a cronologia e se larga, né, então não se cuida mais, não faz exercício, não come bem, fica doente, e a gente sabe que tratamento médico é muito caro. Se for no particular e se for no SUS, é muito deficiente. Embora seja muito legal ter o SUS, ele ainda peca muito no atendimento, né, então é sofrimento para a família nas 2 formas, né, que tem assim, o atendimento médico podia melhorar bastante, né, Sem dúvida, sem dúvida. para essa população que é mais sofrida, né. Doutora, tem um ponto assim que a gente poderia abordar também, que são situações definitivas e situações emergenciais. Existe alguma coisa nesse sentido que possa ser feito provisoriamente e não definitivamente? Você pode, dependendo da situação, você pode pedir uma liminar temporária que atenda, né, a pessoa está em coma no hospital e alguém precisa pagar a conta, pagar aluguel, pagar funcionário, pagar imposto, enfim. Você pede uma liminar e faz um atendimento emergencial ali e resolve a situação, né, que é uma coisa por pouco tempo. Agora, se é uma coisa mais longa, né, mais vitalícia, aí já é melhor pensar em outras soluções, né, como dissolver o apartamento, não continuar pagando, né, ir para uma clínica, aí você tem outras soluções, né, que você pode fazer. Eu acho que o melhor sempre é a pessoa previamente ter deixado determinado, né, ou pelo menos encaminhado o que queria, o que gostaria, né. E a gente tem que pensar também, principalmente, eu acho, que tem muitas formas de família hoje em dia. Você tem a família que é monogâmica, a família que não é, aí você tem família de 3. Aí você tem uma pessoa que tinha uma família tradicional que mudou, casou e agora tem outra família, e às vezes tem a segunda família e já mudou para uma terceira. Então, essas situações, geralmente, elas não são regulamentadas, elas são soltas, né, na vida, e qualquer pessoa desse núcleo que falte, vai dar bastante trabalho para os herdeiros resolverem a situação, né. Então eu acho que é legal quem tem essa situação, pelo menos pensar nos outros e tentar ajudar um pouco, né, e não deixar uma situação tão caótica para ser resolvida. Eh, eu conheci um sujeito, um síndico inclusive de um condomínio, no qual a minha família tem um apartamento. E um sujeito muito bacana, cheio de vida, tem um cachorro, enorme e, né, faz isso no litoral, sabe. Litoral sempre inspira vida, né. Tem gente que sonha a vida inteira para morar no litoral, né, doutora, porque acha que é um vidão, né. Sim, Não é fácil. Litoral, na minha opinião, é bom para a gente passar um curto período de férias, descanso e tal, mas o dia a dia de quem para quem mora no litoral é bem cansativo, bem puxado. E aí, qual foi a minha surpresa? Que, eu sempre era o portador, né, dos recibos, né, de pagamento desse condomínio para enviar para ele. E eu vi que ele me respondeu pela primeira vez, mas não com a habitual gentileza, de sempre. E aí eu fui atrás do zelador, para saber se tinha acontecido alguma coisa, que eu estava estranhando e tal, e ele falou que esse síndico foi fazer um exame, não um exame de próstata, ele foi fazer um pré-exame para ver se estava tudo em ordem, teve uma intercorrência e ele foi imediatamente entubado. Foi entubado e o prognóstico do médico, ele parece novo, 55, 60 anos. E aí o prognóstico do médico foi fatal. Tinha um filho que morava nos Estados Unidos e falou para a mulher dele, falou: "Olha, fala para o seu filho pegar o primeiro avião e vir embora". Essa foi a recomendação do médico, dada a gravidade do estado de saúde que ficou essa pessoa. E aí, felizmente não aconteceu nada de pior com ele, nos encontramos depois de 2 meses, nesse mesmo condomínio, e ele falou: "Olha, que coisa engraçada, né, eu tinha ido embora, eu tinha ido embora. Fui fazer uma coisa, assim, muito simples, né,
acabei tendo uma intercorrência, fiquei entubado mais de 50 dias e Nossa, voltei à vida por Deus, não tem outra explicação, não foi que o médico foi bom ou, né, a terapia foi adequada e tal, voltei porque tinha que voltar, senão eu teria ido embora. Então, situações, casos como esse, principalmente quando afetam pessoas que são do nosso ciclo de convivência, dá um nó na garganta, né, doutora? totalmente. É, e você imagina se ele tivesse ido, provavelmente não estava com nada preparado para ir, né, estava solto. Então, por isso que eu acho que sempre o dia de fazer é hoje, né. Seu dia de fazer testamento vital é quando? É hoje. Dia de fazer um testamento patrimonial é hoje. Depois pode mudar, mas pelo menos o mínimo para as pessoas se movimentarem, né, saber aonde estão as senhas, onde está guardado os principais documentos, onde, né, o que que tem, porque às vezes as pessoas nem sabem o que a pessoa tem. Se ela tem aplicação, se ela tem algum imóvel que ela não declarou, se ela e é muito comum também aparecer muita gente cobrando dívida que a pessoa nem tinha, né. E aí você fala: "Tá, ela te emprestou? Emprestou. Quando? Que valor? Onde que ela depositou? Da onde que ela tirou?" Porque eu acho que é muito fácil, né, as pessoas estão atarantadas, então você chega lá e fala: "Ah, ela me devia 10.000", as pessoas pagam e não é assim, né. "Ah, ela devia, tá bom, então quando foi? Por que que foi?", se ela não falou para ninguém, né. Minha mãe muitas vezes é mentira, já peguei muitas mentiras, assim, de cobrança que não existia, né, e que a pessoa ia levar de gaiata, né. Que coisa. Até onde vai o ser humano, né, É muito não é muito surpreendente, mas é isso aí, né, é isso aí. é. E também outra coisa que acontece muito, e que é triste de ver, é cuidador que entra com ação trabalhista, nem tinha tempo, nem então, assim, tem várias recomendações sempre de cuidados, né, que você pode ter para não passar por uma situação dessas, né. Sobre o cuidador em particular, normalmente os cuidadores eles não cumprem uma jornada. Bom, vamos dizer, né, tem casos que sim, tem casos que não, mas, o cuidador, na sua opinião, ele deve ser registrado formalmente para que não haja nenhum problema desse sentido, doutora? Eu acho que ele deve ser registrado, eu acho que ele deve ter um contrato muito claro de trabalho. Se possível, ele deve ter um livro de ponto que ele registre, se possível, na portaria do prédio, sabe, porque tem muito problema, muito, assim, de cobrança, "Ah, porque eu não recebi", fazer depósito sempre do que for pago, não dar em dinheiro, são cuidados, uma coisa pequena, né, você vai pagar, faz um Pix. Vai pagar, faz uma transferência qualquer para poupança, se for o caso, sabe? Eh, não deixa, assim, uma coisa que não seja rastreável. Eu acho que é importante rastrear. Eu acho que as conversas de WhatsApp podem ser arquivadas, podem ser printadas, né? E é uma queixa muito comum é: "Ah, mas ele não queria ser registrado porque estava recebendo seguro-desemprego". Ah, então não pode trabalhar aqui, né. Porque ele vai receber o seguro-desemprego e vai te acionar depois, não todos, claro, né, a gente não pode generalizar, mas vai te acionar por esses meses que ele não foi registrado, entendeu. Então eu acho que, assim, o quanto menos brecha for deixada, melhor. E eu acho que sempre quem tem que registrar é quem está doente, não é o familiar. O familiar não é devedor dessa conta. Uhum, Quem é devedor é quem está usando o serviço. Ele tem aposentadoria, ele paga o cuidador dele, sim. entende. Mesmo que ele pague, mesmo que o dinheiro não vai ser usado, porque o cuidador está sendo pago, então ele não vai ter dinheiro para comer, não vai ter dinheiro para pagar a luz. Você paga a luz, você paga o supermercado, mas o cuidador, que é quem pode te processar, ele está sendo pago com o dinheiro. Morreu, acabou o contrato, né.
Até porque o dinheiro fica bloqueado, então tem que esperar o inventário para depois pagar a verba rescisória, mas isso não tem, eu acho que não é justo sair da conta do filho, sair da conta da filha, do genro, da nora, ou seja, de quem for, do neto, porque estava solto, né. Uhum. Você paga o mês ali com o dinheiro que vai receber e depois as verbas rescisórias, quando o juiz liberar o inventário, paga, né. Ou Engra faz um adiantamento e depois, coloca lá na prestação de contas o inventário, mas não fica assim com essa janela que é possível ter um processo do nada, né. É, porque passado aquele momento de comoção, né, no caso, da pessoa morrer com o cuidador, né, na constância da prestação de serviço Uhum. do cuidador, né, passa ali 1 mês, 2 meses e tal, vem aquela consternação, claro que somos seres humanos, etcétera, mas, a partir do terceiro, quarto mês, a situação muda, né, doutor? É, e na verdade, assim, eu acho que o trabalho do cuidador, ele é fundamental, Sim. assim. Não dá para uma pessoa idosa ficar sem um cuidador, porque os filhos não podem parar de trabalhar para cuidar, né. E o dinheiro tem que fluir dentro da casa. Então, o cuidador é fundamental e ele precisa receber, mas da mesma maneira que quem está contratando espera um atendimento, o cuidador espera um salário, ok, é um contrato, os 2 recebem. O duro é quando entra a questão da ganância e aí esse cuidador que não é tão bem intencionado resolve processar, resolve cobrar um monte de coisa que não estava no contrato, sabe? E aí a pessoa, sempre que tem alguém doente, ela não pensa, que nem quando você recebe um diagnóstico, o médico te fala: "Ah, você tem X doença", a partir dessa frase você não ouve mais nada do que o médico falar, ele pode explicar, pode dar um monte, você não está mais ouvindo, conscientemente, vamos dizer assim, né. Então você chega em casa e fala: "Ah, eu tô com tal doença", e a família começa a perguntar, você não sabe, então: "Ah, não sei, o médico não falou?", "Não, não sei se ele falou", né. Então é a mesma coisa que acontece, a emoção do momento, a comoção, ela te impede de vislumbrar o que risco você pode ter, que perigo você pode ter, que golpe você pode receber, né. Por isso sempre é importante você pensar antes e deixar as coisas planejadas, porque aí quando acontece, se acontecer, a probabilidade de ter um problema, ela é muito pequena, né, ela é bem menor do que seria se você tivesse com as coisas em ordem, né. Coisa, interessante, né, a questão do ambiente digital, né, do espólio digital de uma pessoa, né. Uhum. Eh, dentre todos esses cuidados aí, acho que o menor deles que uma pessoa se importe, né, por exemplo, eu sou da geração, a senhora deve ser também da geração das fotografias em papel, né, a gente gostava de revelar fotografia, pôr no porta-retrato, né. Mas hoje em dia é tudo digitalizado, eu nem sei nem por que que a gente tira foto mais, porque você tira uma foto, fica no seu celular, não serve pra nada, depois de um ano você não Uhum. vai voltar para ver aquela foto, a não ser que o celular te indique que há um ano atrás você fez aquela foto. A questão do espólio É digital, verdade. doutora, que é essa questão de senhas, fotos, músicas, inscrições em ambientes de bom, inscrição é fácil, mas se tem uma Você assinatura, ela tem pode que ser inventariar. cancelada. Sim. Não, mas, tem bens, por exemplo, cursos que você comprou, licenças, né, essas coisas podem ser inventariadas sem nenhum problema e são herdadas, né. Milhas, tudo isso você pode herdar, Uhum, né. uhum. Mas claro, para herdar isso, quem comprou tem que dizer que tem, né, porque senão você nem sabe, sabe. Bitcoin, essas coisas, você precisa comunicar, né, você precisa falar: "Eu tenho, tá em tal lugar", pra pessoa poder ir atrás, né. Eu queria tocar eu queria dar um exemplo, inclusive, que eu conheço muito bem, né, proximamente também, de uma pessoa que, faleceu há 30 anos, 30 anos. E,
depois de apuração, né, questões bancárias, não foi falado, ou não foi mencionado, ou não foi dito por um banco, por exemplo, que essa pessoa possuía ações. Então, essas ações, elas não foram indicadas pelo banco. E aí existem empresas que acabam rastreando eh, CPFs de pessoas que detêm ações, mas que já constam como falecidas. E esses escritórios organizados, eles acabam levantando para os herdeiros essa possibilidade da recuperação dessas ações. E, o mais curioso disso é que esses herdeiros, demoraram mais do que 8 anos, mais de 8 anos para que o banco passasse informações a respeito, dessa posição acionária. Então, uma burocracia extrema, quer dizer, claramente, Hum. fazendo com que os herdeiros desistissem, mas olha, mais de 8 anos para o banco passar uma posição acionária. Terrível, né? É, você pode fazer uma sobrepartilha, né. Mas é claro, quem deve nunca quer pagar, né, e faz o impossível para não ter que abrir a mão, né. Mas se tem direito, tem que ir atrás. Eu sempre acho que se é seu, tem que correr atrás e fazer acontecer, né. Uhum. E aí a gente parte daquele princípio, né, quem comprou a ação foi a pessoa que não está mais aqui, mas aquele dinheiro, foi da pessoa que partiu, né, não é do banco. Ela comprou É, ações. não, e ela podia ter contado, né. Ela Sim, podia ter contado que ela teria evitado 8 anos de briga, mais um escritório que levou uma participação, né, sim, sim. tudo isso. É um Hum. tempo longo. Mas é isso Quer aí. dizer, na verdade é uma coisa simples, né, que podia ter sido só comunicada, não precisava nem fazer nada, né, só dizer: "Eu tenho tal coisa em tal lugar", né. Tem um filme do James Bond, um dos últimos, chega numa determinada cena do filme onde o bandidão vai matar a chefe do agente secreto. Ele quer matar a chefe que está na casa do James Bond, é uma casa antiga, e aí quando chega o bandidão, digamos assim, o zelador dessa casa, né, de muitos anos da família do James Bond, fala para Amy, né, que é a chefe do serviço secreto, fala: "Se alguma coisa acontecer, saia por essa porta". Então era uma saída secreta que ela dava num rancho que ficava a 1,5 km, 2 km, era uma passagem subterrânea. E ela olhou para ele e falou assim: "Nossa, tem uma passagem secreta aqui?". E aí ele olhou para ela e falou o seguinte, falou assim: "Olha, todas as senhoras têm seus segredinhos", falando em relação à casa. Quer dizer, a casa era uma casa antiga e tinha os seus segredos. Agora, todos nós temos os nossos segredos também, né, doutora? A gente não quer compartilhá-los, isso sim, né? É, na verdade, você pode manter os segredos, mas o que vai ser partilhado, não pode contar, né, porque senão, que adiantou você gastar dinheiro com isso? Fosse fazer uma viagem, né, se não vai deixar para ninguém, precisa guardar, né. Uhum, uhum. Eu tenho muito medo disso. Há muita gente postando informações na internet, assim, gente que não tem herdeiro. E eu me deparei com uma pessoa esses dias sobre isso também. Ele falou: "Ah, eu tenho vontade de vender tudo, eu não tenho herdeiro e tô cansado de pagar IPTU, etc e tal", né. Então, para esse tipo de formato aí de pessoas também, é altamente aconselhável isso, né, doutora? Porque senão a pessoa vai embora, não tem herdeiro, Sim. não tem irmãos, eh, tios talvez, aí fica assim uma linha sucessória de gente que muitas vezes nem vê essa pessoa e acaba entrando nessa linha, né. É, não só isso, né, muitas vezes vai para o Estado, né, porque ninguém se Sim, habilita, o Estado leva tudo, né. é. Então, eu acho que essas pessoas, elas podem fazer uma conta do que elas vão precisar, porque eu já atendi gente assim, mas que ia distribuindo, e aí eu falei: "Mas quanto você tem de dinheiro real, né, assim, se ficar doente para uma velhice, se você viver até os 100 anos?". Já não tinha quase nada, já tinha, sabe, assim, dilapidado. Então eu acho que você pode dilapidar, você pode distribuir, mas tem que ter consciência que se você precisar fazer um tratamento, se você quiser fazer
uma morte assistida em outro país, se você quiser presentear alguém que você goste muito, você tem que ter um caixa reserva, né. E depois distribui, já distribui para amigo, já distribui para parente distante, dependendo do cliente. Dá para fazer, né, mas eu concordo que se o seu patrimônio é muito grande, não tem por que ficar pagando tanto imposto, se você pode usufruir do dinheiro ou aplicar em alguma coisa que não tem IPTU para pagar, né. Uhum. É o Estado, né, doutora? O Estado pega da Coitado, é gente em vida triste. e depois da vida, né? O Estado é Você só implacável. não paga para nascer. Para nascer não paga, o resto paga tudo. E para morrer é muito caro. O É, imposto que se paga é caro. é. Não bastou, assim, todo o imposto arrecadado durante a vida, você tem que pagar também o imposto morte, né. É algo que demonstra uma insensibilidade. Eu não estou falando desse ou outro governo, ou de Não, qualquer é governo, né? todo Mas de uma país é forma geral, assim. né? É muito, muito ruim. É muito ruim porque dá uma sensação assim. Que, quer queira ou não, as pessoas ficam dentro de uma situação como essa, cada uma age de um jeito, né, doutora? Tem gente que demora, inclusive, muito para se recuperar desse baque, né? Da perda de alguém, né? De um ente querido, né? É, o luto ele precisa ser vivido e ultrapassado, né. É. Porque é importante e é dolorido e dependendo da relação que se tinha com a pessoa que partiu, pode durar anos esse luto, né. É. Perfeito. Antes da gente concluir, queria fazer uma outra perguntinha básica para a senhora, principalmente para quem tem mais de um Uhum. filho, para quem tem 2 ou 3 filhos e tal. Eu entendo, e agora estou dando o meu ponto de vista estritamente particular, e que vai Tá. bater com o seu, que é mais, da área, digamos assim, do dia a dia, da área técnica, com mais conhecimento. Mas eu entendo assim, as famílias normalmente, dizem o seguinte: quando a mãe vai embora, o pai nem tanto, mas quando a mãe parte, é que os filhos costumam se distanciar mais. Isso existem até algumas comprovações de botequim, né, doutora? Não tem uma comprovação científica disso, mas a mãe sempre é o ponto de ligação entre as famílias. E, em função disso, esse distanciamento entre os irmãos, aquele amor que existia lá atrás, ele vai, como a senhora bem disse no outro podcast, por influência de noras, genros, etc e tal, esse amor entre os irmãos pode continuar acontecendo, mas a influência dessas pessoas acaba sendo, em determinadas situações, mais forte e pode balançar as estruturas desse amor. Em que nível de preocupação as pessoas devem ter com isso? É muito difícil, porque eu acho que isso é construído dia a dia, né. Tem famílias que continuam se encontrando sempre, tem outras que assim, depende também muito dos pais, né, porque você tem pais que estimulam competição, então, quando eles não estão, não tem porquê, não tem união, né, tem competição. Então, eu acho que não tem como ter ingerência, né. E assim, na minha família, mesmo depois da minha mãe, a gente continua. Minha avó também, os irmãos, os meus tios, todos continuaram se reunindo, então não sei, assim, eu vejo famílias que nem se comunicam, mas por isso, muito por isso, né? Muita competição, muita falta de união da própria genitora, né? Que não estimulava, não era ligada, então não saberia te dizer, mas eu acho que tem que estimular isso enquanto está vivo, né? Fazer almoço de domingo, né? Assim, Sim. encontro de Natal, encontro de Páscoa, aniversário, né, tem que estimular a convivência, porque é muito fácil você não conviver com a família, porque a oferta externa é muito grande, né, você tem muito Exatamente. amigo, tem muito conhecido, tem muita viagem que você quer fazer, que você não precisa da sua família junto, teoricamente, né. E aí fica fácil perder o vínculo, né, porque o vínculo ele é frágil, né, mesmo de um amigo o vínculo é frágil.
Você vê hoje, vê amanhã, aí você para de trabalhar junto, você não vê mais. Se você não mantém de alguma maneira, nem que seja no aniversário, no Natal, alguma coisa assim, você perde, você vai deixando as pessoas no caminho, né. E é fácil perder uma pessoa, não precisa muito esforço. É, porque, na maioria das vezes esse esforço também não vai ser recíproco, né, doutora? Não, mas eu acho que quando você gosta, você insiste, né. Mesmo que não seja tão recíproco assim, a pessoa acaba também respondendo, né. Uhum, Ou se larga de vez, né. perfeito. Muito bem. Colocando um ponto final, então, no nosso segundo podcast. Espero entrevistá-la mais vezes, doutora. Esse assunto é muito importante. Embora, claro, não é um assunto agradável da gente pensar, mas é um assunto necessário da gente conhecer, né? Pensar a respeito já é outra É. coisa. Cada um pensa no seu cantinho, na sua casa, na sua consciência, mas é um assunto muito importante a gente ter em mente, viu, doutora? Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação, mais uma vez a Sandra De Angelis, né, que nos linkou aqui até o Farol Nacional, e convidá-la para vir mais vezes aqui no nosso programa. Por enquanto, a senhora está nas redes sociais também, quem quiser conhecê-la ou conhecer o seu trabalho? Sim, eu tô no Instagram, Cecília underline não, é doutora.ceciliaqueiroz.oficial no Instagram. Eu tenho um site, ceciliaqueiroz.com.br, e no Facebook também, doutora Cecília Queiroz Oficial. Perfeito, perfeito. Para ter mais acesso ao seu trabalho e quem quiser tirar alguma dúvida também, fique à vontade de entrar em contato diretamente com a Pode me senhora. chamar, Tá muito bom. sim. Doutora, doutora Cecília Queiroz, muitíssimo obrigado mais uma vez e até uma próxima dobradinha de podcast aqui no nosso Farol. Eu que agradeço, muito obrigada. Valeu. E assim vamos colocando um ponto final nessa nossa dobradinha de podcasts aqui no Farol Nacional. Espero encontrá-los e encontrá-las mais vezes por aqui. Até a próxima.